Glória a Deus. Estamos hoje diante de uma palavra que nos fala de fé. Sabemos, irmãos, que a fé, ela tem que se alicerçar em alguém que cremos, em algo que acreditamos. A fé, por sua vez, tem muitos padrões em que devemos nos firmar. E o primeiro alicerce, irmãos, no qual devemos nos firmar é em Jesus. Jesus é o único, irmãos, no qual devemos ter fé. A Bíblia vai nos relatar, diante do capítulo de Lucas 8, acerca desta palavra que tem por tema: Jesus acalma a tempestade. É bem certo dizer que muitos de nós vamos enfrentar alguns grandes, outros médios e outros poucos momentos de tempestade. Percebe-se, irmãos, que a tempestade, ela não vem apenas para um, e sim para todos. Se analisarmos em uma das palavras de Jesus sobre ele também acalmar a tempestade, a Bíblia vai nos dizer que, tendo Jesus entrado no barco com os seus discípulos, ele vai diante do lago. Mas, irmãos, de repente começa-se uma tempestade. Nos diz a Bíblia, irmãos, que quando Jesus ele vai ao meio do lago, a palavra do Senhor nos mostra que quando o barco que Jesus estava vai para o meio, relata-se a Bíblia que vai também outros pequenos barquinhos. Entenda-se que quando a tempestade vem para um, percebe-se que todos assentem. Mas de acordo da tempestade, vai se pensar e se viver a situação de cada pessoa no qual estar a enfrentar. Porque possa ser que o telhado da minha casa esteja goteiras e a do meu irmão não. Possa ser que a casa do meu irmão esteja goteiras e a minha não. Entenda-se, meu irmão, que muitas das vezes Deus ele vai separar cada um, a cada um está em teu barco. O porquê? É bem fácil vermos nesta palavra que Jesus, quando entra no barco, ele não fica, aleluia, mandando a um fazer algo, a outro fazer algo. Não. A Bíblia diz que ele deita e dorme. Interessante que diante de uma tempestade, vamos ver, ao nos deparar, Jesus descansando. O porquê? Entenda-se que o próprio Jesus, ele pregava, ele caminhava, ele arrastava multidões e multidões, ensinando, pregando, curando, libertando e ensinando o povo. É normal se cansar. Ah, mas era Jesus, sim, o próprio Jesus, ele se cansou. O próprio Jesus se angustiou. O porquê eu não, o porquê você não. Mas diante, irmãos, do que estamos vivendo, percebe-se que muitas das vezes vamos nos perguntar o porquê estamos vivendo essa tempestade. Possa ser que essa tempestade, ao olharmos, não vamos enxergar Jesus dentro do barco. Porque Jesus está em silêncio. Está tudo quieto. A tempestade chegando, eu gritando, e ninguém responde. Ninguém me direciona. Ninguém fala nada. Mas nos diz a Bíblia que quando a tempestade aumenta, que quando se desespera, eles clamam por Jesus. E ao clamar a
Entenda-se que Jesus desperta. Interessante que Jesus, ao despertar, eles já vão logo perguntando: mestre, não se importa que perecemos? Quantos de nós não batemos na porta? Senhor, abre-nos a porta. E quando o próprio Senhor abre essa porta, já começamos, irmãos, a reclamar do que estamos passando, do que estamos vivendo, do que se passou, do que fizeram conosco, ou do que está acontecendo conosco no momento. Entenda que muitas das vezes, ao clamar a Jesus, em vez de agradecermos por Ele repreender o vento, por Ele acalmar as águas, por Ele impedir a tempestade, vamos reclamar daquilo que estamos passando. Eu digo isso que todo homem e mulher reclama da situação no qual está vivendo, seja ela qual for, o porquê. Há momentos, irmãos, que temos vontade de arrancar, de correr, aleluia, de sumir, simplesmente porque não aguentamos aquilo do qual estamos a passar. Mas a palavra vai ser bem sincera, diante do próprio Jesus, dizendo: ei, tem bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Ele já venceu todas as angústias, todas as dores no qual passamos e estamos a passar, ele já venceu. Então é bem verdade que tudo isso que eu estou enfrentando, o Senhor já venceu por mim, o Senhor já conquistou a vitória por mim. Ele diz nesta noite: ei, tenha bom ânimo. O interessante que mesmo Jesus dizendo: ei, filho, tem bom ânimo, perceba, irmãos, que o nosso ânimo se desgasta, porque olhamos para um lado e para o outro, a tentar nos firmar em homens, a tentar nos firmar em irmãos, em coisas no qual não nos leva nem para a direita e nem para a esquerda, nos prende em um só lugar, nos prende em um só ambiente. Não conseguimos prosperar espiritualmente, veja lá, ou financeiramente, instintivamente. Não conseguimos, irmãos, aleluia, nos posicionar. Isso porque estamos acostumados, irmãos, a ficar no barco sem clamar, a ficar no barco sem acreditar, a ficar no barco, irmãos, mesmo sabendo que Jesus está lá, mas nada fazemos, nada, irmãos, mudamos. Interessante que ao Jesus perguntar: aonde está a vossa fé? Percebe-se que aqueles homens se admiram ao dizer: quem é esse? Aleluia, que até o vento, que até as águas manda e vos obedece. Todo homem e mulher estará a passar pelo dia mau. Eu não sei qual é o seu dia mau que você enfrentou, ou possa ser que vai enfrentar. Eu não sei as dificuldades, irmãos, que você está a passar. Muitos de nós até achamos: estou numa tempestade, esse é o meu dia mau. Não. O dia mau é muito pior do que você imagina. Possa ser que você já enfrentou o seu momento de lágrimas, o seu momento de desespero, mas nem aí se compara ao dia mau, no qual sobrevém sobre a tua vida. Irmãos, é necessário, porque através do dia mau, irmãos, vamos saber verdadeiramente quem está do nosso lado, vamos saber verdadeiramente quem está nos fortalecendo, se é pelas minhas forças, se é pelas minhas atitudes, ou verdadeiramente é Deus que me sustenta, ou verdadeiramente é Deus que me levanta, é Deus que cuida, é Deus que faz. Muitos irmãos confiam em pais, em irmãos, em amigos. Muitos irmãos, como diz a palavra, confiam em carros e em cavalos, mas devemos confiar unicamente, como a palavra nos diz, no Senhor, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos salva. Diante, irmãos, desse dia mau, possa ser, irmãos, que essa tempestade no qual estamos a passar esteja tirando o nosso fôlego, ao ponto de acabar com o ânimo no qual estamos. Mas o Senhor, Ele vem dizer, diante dessa tempestade: ei, tenha bom ânimo,
Tenha bom ânimo, o Senhor, Ele manda dizer para ti. Tenha bom ânimo. Eu sei que ter bom ânimo diante da tempestade que muitos estão vivendo é difícil. Porque ao olhar para a sua vida, você nem acredita que algo pode mudar, que algo pode vir sobre você até uma mudança. Mas sabemos, como diz a Bíblia, que o Senhor trabalha diante das dificuldades do qual eu estou e você vive. Vamos ver Ele mostrando diante da palavra a dificuldade de muitos dos seus servos. Porque não falar do nosso irmão José, que foi vendido pelos seus irmãos, foi desprezado, aleluia, foi levado para uma terra distante, uma terra estranha, no qual foi impedido de ver a tua família, no qual foi impedido de viver com aqueles que ele amava, aleluia, viveu distante. O dia mau chegou sobre a vida de José, mas interessante que o dia mau, irmãos, vai chegar para aqueles que verdadeiramente têm fé, para aqueles que verdadeiramente acreditam. O Senhor determinou sonhos para que José sonhava. O Senhor entregou sonhos para que José vivia. Ele sonhou e por conta dos seus sonhos, ele pagou um alto preço. Uma provação que se fosse na pele de outros, não conseguiria. Se fosse na pele de outros, não iria suportar. O porquê? Tem provações, irmãos, que são para mim, porque eu consigo, eu fui preparado para viver aquilo, eu fui ensinado a passar por essa provação. Quem me ensinou? O Senhor, porque é Ele que sustenta o homem, é Ele que guarda o homem diante da situação. Você pode dizer, mas está em pecado, está em erro, sim, mas o Senhor, irmãos, Ele guarda, porque Ele sabe que ao voltar, ao se entregar, Ele vai fazer de mim, Ele vai fazer de você, assim como fez com José. José foi lançado na cisterna, foi vendido como escravo, apanhou, passou sede, passou fome, mas confiou em quê? Aleluia, nas guardas de Faraó? Não. Confiou, sim, naqueles que Faraó colocou em ti? Não. Ele confiou no Deus que era dos seus pais. Ele confiou no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Muitas das vezes vamos passar por situações que doem, que machucam, que nos impede até muitas das vezes de querer sonhar, de querer ir diante. Mas o Senhor é fiel para nos libertar na noite de hoje. Libertar dos nossos medos, das aflições, das dúvidas, das angústias. Porque entenda-se, irmão, que muitas das vezes vamos passar por situações que nos impedem porque queremos. Porque queremos. O Senhor nos manda pedir, porque quando pedimos, Ele nos entrega. O Senhor nos manda bater, porque quando batemos, se abre. O Senhor manda buscar, porque quando se busca, se recebe. E entre mim e você, o que você está fazendo? Aonde está batendo? A quem está procurando? Irmãos, sabemos que diante de algumas situações teremos que passar. Irmão, mas eu estou passando uma tempestade. É bem verdade, irmãos, que a tempestade vai nos revelar o nível da nossa fé. A tempestade vai revelar o nível da nossa fé. O porquê é o nível da nossa fé? Sabemos, irmãos, que muitas das vezes a dificuldade vai cobrir a nossa fé ao ponto de querer sufocá-la. As dificuldades vai tentar, irmãos, impedir a nossa fé. Mas sabemos que Deus, Ele vai nos sustentar, porque a nossa confiança está somente nele. Aleluia. Diante dos medos, das aflições,
tentar paralisar a nossa fé. Sabemos que devemos confiar unicamente em Deus. Porque diante da dificuldade querer nos impedir, querer guardar, querer impedir o agir da nossa fé, sabemos, irmãos, que em Deus está o sustento, em Deus está a alegria, em Deus está a paz. Irmãos, mas essas circunstâncias que eu estou vivendo me impedem de receber, me impede de abraçar. Vem cá, é você ou as situações que está fazendo você se impedir de receber? Porque ao olharmos a palavra do Senhor, vamos ver muitos homens de Deus passando por dificuldade. Por que não lembrar de Ana, mulher no qual foi humilhada, mulher no qual foi apontada, mulher no qual chorou, mulher no qual se sufocou sendo humilhada todos os dias, simplesmente por não conseguir gerar. Veja aí o dia mau sobre a vida de Ana. Mas essa mesma Ana que chorava, essa mesma Ana que enfrentava, essa mesma Ana, irmãos, que se angustiava, essa mesma Ana que passava por dificuldade, resolveu mudar a sua atitude, até ficar diante do Senhor, acreditar que aquilo poderia passar, entregando verdadeiramente a tua confiança no Senhor. Ao meditarmos na história, em 1 Samuel, vamos ver que aquela mulher sofreu. Porque alguém, irmãos, que poderia lhe ajudar, lhe abraçar, a dizer: você vai conseguir gerar, tenha fé, você vai conseguir dar luz, acredita. Não foi diferente. Aquela mulher humilhava, aquela mulher maltratava quem ela deveria ajudar. E quantas vezes não somos assim? Mas veja, diante da palavra que Ana sofreu, mas mesmo sofrendo, a Bíblia diz que um dia ela resolve mudar e se entregar verdadeiramente a Deus. Era acostumada, irmão, eles entregaram as suas súplicas a Ele, mas ela faz diferente. Ela entrega diretamente a Deus, confiando e acreditando que Ele era o único que poderia mudar a situação da sua vida. Enquanto a mim e a você está levando a Eli ou a Deus, está entregando a Eli ou a Deus, a quem está entregando verdadeiramente a tua fé? Ela acreditou, ela confiou que entregando a Deus, aleluia, unicamente a Ele, algo poderia acontecer. E a Bíblia nos diz que quando ela termina de orar, aleluia, ela vai, desce diante da tua casa. E quando ela desce, a Bíblia nos diz que o Senhor se lembra da oração de Ana. Ei, canto, facilita, calamanaia. E quantas Anas não tem que chora? Quantas Anas não tem que enfrenta dificuldades? Sei andar. Aleluia, Jesus! Obrigada. Ao olhar, vamos nos lembrar também do nosso irmão Davi. Aleluia, Deus! Em folhear a Bíblia, vamos ver que o próprio Davi, Glória a Deus, Senhor! Aleluia. ele vai chegar adiante. A Bíblia vai nos falar, ao nos referir que o próprio Deus toma Davi como segundo coração. Segundo coração. Aleluia, Jesus! Que título grande.
ser conhecido como homem segundo o coração de Deus. O que é que Davi tinha que Abraão não tinha? Eita Deus! O que Davi tinha, irmãos, que Isaac não tinha. O que esse homem tinha, que eu não tenho, que você não tem. Aleluia! Texto no qual vemos ele pecar. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ele peca. Glória a Ele Deus! comete vários pecados em um só. Ele trama a morte. Ele adultera. Ele toma algo do qual não é dele. Mas diante, irmãos, do seu luto, e calabante, ou recalaias, ou recabalaias. Vamos ver Davi chorando. Vamos ler Davi se angustiando. Irmãos, ao meditar você vai ver que a presença de Deus verdadeiramente era com aquele homem. O porquê ele vai clamar a Deus, irmãos, em dizer: Senhor, tira tudo de mim, arranca tudo de mim, mas não tira de mim a tua presença. Qual é o homem? Qual é a mulher que vai chegar a Deus e dizer: Senhor, se for filho, arranca, se for marido, arranca, se for esposa, arranca, se for casa, arranca, se for dinheiro, arranca, mas não arranca a tua presença. Quem é que tem coragem de dizer isso? Eu não tenho, você não tem, porque na lógica não vamos ser corajosos como Abraão, ao levar o teu filho a ser sacrificado pelo mandado do Senhor. E eu te pergunto, será que verdadeiramente já viveu o seu dia mal? Ao chegar a Deus e dizer: Senhor, arranca tudo. Arranca tudo. Será? Será que já passou? O Senhor, Ele sustenta. Sabe por que Ele sustenta? Ele está no barco. Se Ele está no barco, pode vir tempestade. Se Ele está no barco, pode vir chuva. Pode vir vento. Se Ele estiver no barco, apenas confie. Apenas confia. Confia que Ele é fiel. Confia, irmãos, que Ele vai acalmar o vento. Ele vai acalmar essa tempestade. Ah, meu irmão, você não sabe o que passa assim na minha casa. Você não passa assim, não sabe o que se passa no meu trabalho. Você não sabe o que se passa dentro da minha família. É bem verdade, eu não sei. Mas o Consolador, Ele sabe. O Consolador, Ele sabe. O Consolador, Ele cuida. O Consolador, Ele abraça. O Consolador, as suas lágrimas, Ele entende. O Consolador, Ele clama a Deus por ti. É o Consolador. Mas, irmão, ninguém me entende, sim, ninguém vai te entender. Porque o único que pode te entender é Deus. Ao voltar a falar de José, os seus irmãos não entendiam. Ao ele contar o sonho até o teu próprio pai: poderás tu reinar diante da tua mãe e eu? Mas Jacó não sabia que aqueles sonhos eram direcionados por Deus. Eram direcionados por Deus.
diante do desespero. Eu vou me lembrar do carcereiro no qual estava guardando Paulo e Silas na prisão. O porquê não se lembrar também de Paulo e Silas? Diante do cárcere, todos cortados, ensanguentados. Tenta, irmãos, com seus olhos da fé, imaginar nesse momento que naquele tempo a morte era diferente. Não é como agora. Se lança na prisão, não era permitido nem um arranhão. Antes era diferente. Aleluia. Tenta imaginar aí Paulo e Silas apanhando por pregar a verdade, por anunciar verdadeiramente que só Cristo é Rei, por anunciar diante do povo que só Jesus salva, por anunciar, irmãos, que a salvação somente Cristo. Apanharam, sofreram. A Bíblia nos diz que ambos estão chorando porque foram presos injustamente por pregar a verdade. Então vamos ver diante da palavra esses homens sendo açoitados e lançados no cárcere. Mas diante da situação no qual esses homens se encontravam, ao meditar e folhear a Bíblia, eu vejo a fé deles sendo ativada de uma forma sobrenatural. Porque, irmãos, mesmo sofrendo, mesmo todos sanguentados, mesmo, irmãos, lançados no cárcere, a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, um olha para o outro, e em vez de murmurar, que é isso que nós fazemos, em vez, irmãos, de reclamar, de xingar, de ficar com gosto, eles fazem diferente. Em vez, irmãos, de reclamar pela vida no qual eles estavam passando, pelo momento no qual eles estavam vivendo, a Bíblia diz que um olha para o outro e diz: ei, você está sentindo uma presença diferente? Eu estou, aleluia. Então vamos ver, irmãos, que eles combinam, aleluia. Você ora aí, eu canto aqui, você adora aí, eu louvo aqui, e de repente, irmãos, eles começam a louvar. A presença de Deus é tão real naquele ambiente. A Bíblia nos fala, irmãos, que de repente começa um terremoto e tudo vem abaixo, tudo cai, tudo vem a chão, diante de quê? Da adoração, da fé, aleluias, do Senhor, do qual vem para libertar aquele que confia nele verdadeiramente. Ele liberta, ele guarda, ele cura, ele salva e determina a vitória naquele que verdadeiramente acredita na tua palavra. A Bíblia diz que aqueles que estão em Deus, aleluia, não vai vencer, porque já é mais que vencedores. E você é um vencedor? Aonde está verdadeiramente a tua fé? Ao agir na situação de angústia. Sabemos que a angústia e a ansiedade, irmãos, em momentos de aflições, a fé nos faz lembrar que Deus, aleluia, está no controle de tudo. Quando nos despertamos diante do medo, vamos ver que quando acreditamos verdadeiramente, aí vemos que Ele está no controle de tudo. Mas, irmãos, e quando a dor e o sofrimento vêm sobre a minha vida, aí temos que crer e acreditar, irmãos, que a dor, ela vai fazer
que vai tentar nos trazer esquecimento de quem é Deus sobre nós. Mas ao mesmo tempo que ela nos traz a tentar esquecer essa mesma dor, esse mesmo sofrimento que está tentando me parar, que está tentando, aleluia, enfraquecer o meu coração, que está tentando abater a minha alma, essa mesma dor, irmãos, vamos ver que diante disso, vamos ver o Senhor, Ele acalmando a tempestade, Ele acalmando a situação, vamos ver que tudo isso, irmão, é apenas um pré-ensinamento, para que lá na frente, possamos ter um testemunho, e dizer, eu passei pela tempestade, e saí, eu passei, aleluia, pela provação, e saí, porque Deus foi o meu sustento, foi a minha fortaleza, e a minha salvação, porque foi Ele que me resgatou desta tempestade, Ele que me tirou deste lago no qual me trouxe dor e aflição. Não é por homem, é por Deus. Não é por homem, é por Deus. Como diz a Bíblia, muitos confiam em carros e em cavalos, mas devemos que ter a nossa fé no Senhor, porque Ele é o único que pode levantar, repreender o vento e acalmar as águas. Ele é o único, irmão, que pode se levantar e curar as minhas enfermidades. Glória a Deus. Um certo dia a Bíblia nos diz que tem uma mulher. A Bíblia diz que perdeu o seu marido e agora perde o seu único filho. Conhecida de muitos, como nos diz a Bíblia, da viúva de Naim. Para quem conhece essa palavra, vamos ver que tem Jesus vindo com a multidão. E lá também uma grande caravana, irmãos. Mulheres chorando, gritando, esperneando, por conta de um jovem deitado em um caixão. A Bíblia vai nos falar que vendo Jesus de longe, aquela mulher chorando, a Bíblia nos fala que ele se aproxima e diz: mulher, não chora. Mas antes dele dizer mulher, não chora, a Bíblia nos fala que quando ele olha para ela, ele se enche de íntima compaixão. Glória a Deus, aleluia. Vemos, irmãos, que a palavra intimidade vem nos falar de aproximação. Intimidade é alguém que é íntimo, é alguém que conhecia, é alguém que vivia com aquela pessoa. Ao vermos falar de intimidade, vamos ver que o Senhor conhecia ela, porque ele se enche de íntima compaixão para com aquela mulher. Em dizer, mulher, não chora. Glória a Deus. Glória. Mulher, não chora. Aleluia. Ao vermos Jesus chegar para essa mulher e dizer, não chora, como, irmãos, dizer para uma mãe que perdeu o seu filho, não chore? Ao olhar era como se fosse um insulto. Mas quem estava direcionando aquela palavra não era um homem qualquer, era o próprio Jesus. Porque Jesus conhecia a dor daquela mulher. Jesus, ele já sabia que ela tinha perdido o seu marido. E agora a tua vida também estava a ponto de se acabar, porque estava enterrando o teu único sustento, o teu filho. A tua única forma de sobrevivência através dele. E mesmo assim somos nós. Muitas das vezes estamos prestes a enterrar aquilo que ainda, irmãos, está nos colocando de pé. Aquilo que ainda, irmão, está nos sustentando. Aí você me pergunta, irmão, o que está me sustentando? Quando a palavra nos dizer que Jesus, ele se aproxima e enche de íntima compaixão, porque não se falar de fé. Muitas das vezes,
estamos tentando enterrar a nossa fé. Porque não acreditamos mais que possamos mudar. Não acreditamos mais que as coisas irão mudar sobre a nossa vida. Aí começamos a enterrar. Porque não se lembrar daquela mulher que vai até o profeta Eliseu. Ao pedir ele, irmãos, que entre com providência para com a sua vida. Porque ela clama ao dizer ao profeta que o teu marido servia na casa do Senhor. E tendo ele morrido, ela vai, irmãos, buscar uma solução. Quando ela chega, é como se ela estivesse obrigando o profeta a lhe ajudar. Senhor, meu marido morreu. Os credores estão ao ponto de pegar os meus filhos. É como se ela estivesse, irmãos, obrigando ao profeta a lhe ajudar. Ainda diz, tu sabes que ele era fiel ao Senhor. Mas ao ver esta palavra, vamos ver que ela era filha dos filhos dos profetas. Então ela era conhecedora de quem verdadeiramente poderia lhe ajudar. Ao olhar esta palavra, eu entendo que muitas das vezes, irmãos, estamos com o controle da situação em nossa mão, mas por ingratidão, por dúvidas, por medos, não sabemos usar. Aleluia, Deus. Ela conta a sua situação ao profeta. Diante dessa palavra eu já encerro. Ela conta a sua situação ao profeta. E quando o profeta ouve, ele diz, o que tem eu? Contigo. Mas de repente vamos ver ele dizer, declara-me o que tu tem em casa. Ela vai declarar dizendo, a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Veja só, através desta pequena botija de azeite, a vida desta mulher vai mudar. Porque quando o profeta entende que tinha solução dentro da tua própria casa, ele vai dizer para ela ir, chamar os teus filhos, pedir vasos emprestados, não poucos e sim muitos, aos teus vizinhos. Não sujos, mas todos limpos. Entenda-se, irmãos, que o profeta disse, entra sobre a tua casa e fecha a tua porta. De repente, ela começa a obedecer. Com aquele pouco azeite, ela começa a despejar vaso por vaso, vaso por vaso, até que diz a Bíblia que ela olha para um de seus filhos e pede-se outro vaso, ao ponto do menino dizer, se há, acabou os vasos. Então o azeite cessou. Aleluia, Deus. Diante desta palavra, temos que acreditar, irmãos, que o mínimo pouquinho de fé que eu tenho, que você tem, é a solução do problema no qual eu estou a me libertar. Porque quem me liberta desse problema, irmãos, é eu entregando a minha fé diante de Cristo. Porque quando os discípulos estão com medo, os discípulos estão amedrontados, achando que vão morrer, Jesus se levanta, repreende o vento e acalma as águas. Então disse a Bíblia que diante disso tudo há grande balanço. Então aonde está a tua fé? Deus hoje te pergunta, aonde está a vossa fé? Está em homens? Está em carros? Está em cavalos? Ou está unicamente no Senhor? Aonde está verdadeiramente a vossa fé? Deus, Ele nos sustenta, Ele nos guarda na noite de hoje. Mas fique essa pergunta diante dessa palavra.
Aonde está a vossa fé? Glória a Deus. Aonde está?